Cláudio Rezende está chegando, primeiro tempo do Galo aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço, bom dia, boa semana, Cláudio. Ótima semana também a você, Cirilo, um abraço, bom dia a todos. Segunda-feira de carnaval, estamos aqui no Rádio Esportes para destacarmos o Atlético. O Galão da Massa que voltou às atividades ontem à tarde e o Felipão tem hoje o penúltimo ensaio, né? Já que a gente está nesse tempo de carnaval, o ensaio do Galo para o jogo de quarta-feira de cinzas, 8 da noite, hein? Você que tá aí nos bloquinhos, tá curtindo o carnaval, quarta-feira de cinzas tem o Atlético de volta a campo na 5ª rodada do Campeonato Mineiro contra o Tombense. Tombense que vem até aqui fazendo uma boa campanha no Campeonato Estadual, tá brigando por vaga nas semifinais também, assim como o Atlético. E eu destacava em manchete, Cirilo, que tem briga boa no meio campo. O técnico Felipão, que até aqui em 4 jogos não escalou nenhuma equipe semelhante, igual, de um jogo para outro, não repetiu a escalação e não vai ser nesse jogo também, né? Porque o Gemerson está suspenso, foi titular no último jogo, não vai poder atuar. Então o Felipão vai com o 5º time diferente para esse duelo aí de quarta-feira de cinzas. A briga no meio campo é a seguinte: Edenilson voltou a treinar ontem, não viajou para São João del Rei, mas nas 3 primeiras rodadas ele foi o titular da posição. Quem jogou em São João del Rei foi o Batalha. O Batalha está precisando voltar aí, ritmo de jogo para ele é importante, porque não jogava desde outubro, quando teve que passar por uma cirurgia, artroscopia no joelho. E aí o Batalha teve a chance dele, jogou pelos 90 minutos contra o Atlético. E agora tem de volta o Edenilson. Aí o Felipão tem que definir qual que vai ser a dupla de volantes dele para esse jogo na Arena MRV. No meio campo, o Scarpa foi só um susto mesmo, né? O Felipão até falou na entrevista pós-jogo que quando o Scarpa colocou a mão na coxa, ele já ficou preocupado e tirou o Scarpa imediatamente. Ele já havia perdido Lemos e Zarate com problemas musculares, com lesões musculares, e eles vão ficar fora um tempo. O Felipão não queria correr risco com o Scarpa, foi só esse susto. Ontem também o Scarpa já treinou normalmente e deve ir para o jogo contra o Atlético. E na defesa, né, Cirilo? A gente falava do Gemerson, vamos ter aí uma outra dupla de zaga. O Felipão praticamente testou todo mundo, né, dessa defesa. Agora vai ser a vez do Bruno Fux. A gente falava de uma disputa boa na defesa. Agora no meio campo, aquela interrogação. Eu me lembro o Léo Figueiredo dizendo que o Batalha entrava e não saía mais. Agora eu quero ver, né, se o Felipão vai com Batalha ou se volta com o Edenilson quarta-feira. Léo Figueiredo, um abraço, bom dia, tudo bem, Léo? Bom dia, Cirilo, bom dia, Claudião, Simões, bom dia pra todo mundo. Cara, é um começo de temporada, né, a gente espera muito mais desse Atlético ainda, que quando chegar aí às grandes competições o time esteja mais bem preparado, né, o que é natural para um começo de temporada. A turma tá treinando aí há um mês, já com 4 jogos disputados, uma barreira de um clássico no meio do caminho. Filipão vai botando todo mundo para jogar, né? A turma vai tendo, por motivos diversos, minutos nesse time do Atlético. O que você espera, Léo Figueiredo, já ver nesse Atlético no meio de semana a possibilidade de uma nova dupla de zaga? O Batalha realmente não vai sair mais do time, o Scarpa tendo sequência, suas principais expectativas, Leozão? Ô, Cirilo, então, sobre a zaga, eu me cansei de falar aqui, e foram várias vezes, que o Atlético tinha um luxo, né? O Atlético tinha 4 zagueiros em plenas condições de atuar. Uns gostam mais de um, outros de outro, desgostam, a maioria, né, do Gemerson, mas o Lemos, o Fux, o Rabelo, então o Gemerson também podendo ajudar. O Atlético tem bons zagueiros. E agora, perdendo 2, ele escala uma dupla reserva, mas que é muito boa. Isso é ter elenco. Então, de uma maneira meio que não programada, mas o Felipão vai fazendo testes no time, né? Não é da maneira que ele poderia ou que ele gostaria, talvez, né, com jogadores lesionados, mas ele está fazendo alguns testes. E isso é importante para a temporada do Atlético. Aonde vou, inclusive nesse comentário, é preciso fazer mais um teste, que é colocar o Edenilson jogando com o Batalha. Porque isso pode acontecer na sequência do ano também. O Otávio terminou muito bem o ano passado, mas o Galo não tem um primeiro volante reserva ali pro lugar do Otávio. É o Batalha, que pode fazer essa função também. E para mim, entre Edenilson, Otávio e Batalha, dos 3, quem joga sempre é o Batalha. Porque é o melhor dos 3. Então, seja de primeiro volante ou de segundo, o Batalha não pode sair do time. Mas se sou o Filipão,
aproveito para. Se o Edenilson tá 100%, tá voltando, já jogou Otávio e Edenilson, agora já jogou Otávio e Batalha, dá um jogo pro Batalha com o Edenilson, vê como acontece esse encaixe. O Campeonato Mineiro é para isso mesmo, para buscar alternativas, para ter soluções lá na frente. Então, o Filipão não tem nada que reclamar, Cirilo. O Atlético tem um elenco muito bom, em vista que a gente está citando jogadores com lesões musculares no início da temporada e todo mundo que entra seria titular num monte de time no Brasil. Ô, Alexandre Simões, primeiramente um abraço, bom dia. Tudo bem, Simões? Bom dia, Cirilo, tudo bem? Bom dia, Cláudio, Léo, quem acompanha a gente. Eu já te ouvi falar aqui no Rádio Esportes que essa dupla de zaga reserva do Atlético possa concorrer em nível de igualdade ou até superioridade com a titular, né, Simões? Ô, Cirilo, eu tenho dúvida, com certeza. Se é Lemos e Gemerson, Rabelo ou Fux, eu acho que existe muito equilíbrio entre os zagueiros do Atlético, sabe? Não tem, assim, um nome ou uma dupla que realmente... E é interessante isso, né? Porque o Atlético, nos grandes momentos dele, ele sempre teve a dupla de zaga como marca, né? Porque 2012 e 13 foram as Torres Gêmeas, né? Com o Léo Silva e Hever. Depois, 14, o Hever saiu do time, mas o Gemerson entrou muito bem, né? E 21, o Natan e o Júnior Alonso jogaram praticamente a temporada inteira, né, Cláudio? Sim. Praticamente sem, né, não tiveram interferências. Então, é uma situação diferente que o Atlético vive agora em 2024 e, na minha visão, os zagueiros são bem equilibrados. Vou te falar que eu tenho dúvida de definir se Lemos e Gemerson é uma dupla melhor que Rabelo e Fux, por exemplo. O Simões tem dúvida, Léo, de uma dupla de zaga ideal pro Atlético. Todo mundo bem, todo mundo 100%. Dos 4 aí, ou dos 5, né, colocando o Rômulo também, mas parece que o Rômulo tá num outro momento ainda, pegar a cancha, né, de primeiros momentos aí na equipe profissional do Atlético. Qual seria a sua dupla de zaga ideal, Léo? Todo mundo bem, todo mundo à disposição? Rabelo e Lemos. Seria a minha também. Acho que são os melhores zagueiros que o Atlético tem, não que os outros sejam ruins, né? Porque as pessoas muitas vezes pegam, você fala que é um, aí porque aparece que o outro é ruim. Não, acho que o Gemerson ajuda muito, o Gemerson não está num bom momento, é verdade, mas ele pode ajudar. Acho o Fux um bom zagueiro, inclusive com uma saída de jogo talvez tão boa quanto o do Lemos, de passes longos, tecnicamente falando, mas vejo no Igor Rabelo a maior imposição física como zagueiro do Atlético e acho que isso é muito importante. Se eu não estiver enganado, viu, Rezenda? O Igor Rabelo é o mais alto também, né? Acho que ele é o maior dos zagueiros do Atlético, então dá uma segurança maior em bola aérea e no chão também. Acho que ele sabe se impor. O Igor Rabelo, ele teve... ele deu azar em alguns momentos na carreira, cara. Porque o Igor estava jogando em alto nível no Atlético, veio uma lesão muito séria, ficou um tempão. Aí ele voltou. Quando ele começou a voltar, né, Cláudio? Aí ele teve uma lesão muscular, né, que é até normal, assim, comum para quem tá voltando depois de uma cirurgia tão séria, e ele estava jogando bem. Aí ele se machucou. Agora, fazendo uma pré-temporada, e tomara não se machuque mais, eu acho que o Rabelo tem condições, e fosse eu treinador, o Rabelo seria titular ao lado do Maurício Lemos, que tem sido o zagueiro mais regular do Atlético, que tem uma boa saída de bola, que faz bons lançamentos e que, Cirilo, não é espalhafatoso. O Lemos meio... Ele quebrou a imagem que todos nós aqui tínhamos sem conhecê-lo. O Maurício Lemos, quando o Atlético vai contratar o Lemos, primeira coisa que todo mundo lembra, a entrada no Judivan, vem aí um zagueiro violento, isso, aquilo. Nada disso. O cara que joga com muita tranquilidade, consegue se antecipar, não fica fazendo muitas faltas, foi expulso uma vez, né, Rezendão? E não foi nem por falta violenta. Então, acho que o Atlético está bem servido de zagueiros. Mas fosse eu para escolher, Lemos e Rabelo seria a zaga titular do Galo. O Gemerson tem 1,84, o Lemos 1,87, Fux e Rabelo 1,90. Mesma altura. São todos altos, né? Sejamos justos aí. O Lemos um pouco mais... O Gemerson um pouco mais baixo deles, Siga, Cláudio. É isso mesmo. E para esse jogo, Cirilo, para quem gosta de supetição, o Paulinho não fez gol esse ano ainda, né? Na temporada. Sabe contra quem ele fez o primeiro gol, né? Contra o Tombense. O ano passado, dia 30 de janeiro, o Atlético jogou em Muriaé contra o Tombense e um dos gols foi do Paulinho. Paulinho que depois arrancou, né? Principalmente na Libertadores. O Campeonato Mineiro também do Paulinho ano passado não teve muitos gols, né? O Hulk fez bem mais do que ele no Mineiro, mas o Paulinho, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, ele engatou ali e conseguiu fazer a temporada que fez, né? Com muitos prêmios, inclusive aqui, Troféu Guará da Itatiaia.
Então, quem sabe pro Paulinho desencantar na Arena MRV, onde ele gosta de fazer gol, na quarta-feira, já que o Hulk até aqui tem 3 gols, é o artilheiro do Galo na temporada, o Lemos já fez 2. E o Paulinho ainda não balançou as redes dos adversários. Ô Cirilo, não teve jogo do Galo nesse fim de semana, mas teve jogador do Atlético que brilhou lá na Grécia, né? Bernard, com mais 2 assistências. Esse já é do Atlético, oficialmente. Né? Ele é do Galo, já foi oficializado, mas ele só chega em julho. Enquanto isso, está jogando pelo Panathinaikos da Grécia. O time dele ontem venceu e ele deu 2 assistências no campeonato grego. O Bernard, ele chegou com essas 2 assistências a 11 participações em gols pelo Panathinaikos nessa temporada lá, que é 2023-2024. O time dele é o vice-líder da competição, empatado em pontos com o PAOK. Vai ter depois de março aí um playoff final e a expectativa de que o Bernard esteja em ação até quase lá, até quando ele chegar ao Atlético ali em junho, termina o contrato dele, em julho já será jogador do Atlético. Então, boa notícia, né, Cirilo? Porque o Bernard tá jogando bem, dando assistências lá no Campeonato Grego. O principal destaque quanto a essa contratação do Bernard, a gente comentava, não me recordo se semana passada aqui no Rádio Esportes, né, Simões? É o cara que vai chegar tendo jogado, tendo participado efetivamente de uma campanha da sua equipe na Europa. O time está bem e aí coletivamente até um destaque maior, mas individualmente também vai ser um cara que está em um bom ritmo, jogando em um bom nível técnico. A questão é que vai ficar um bom tempo sem jogar até lá, então vai ter que passar provavelmente por uma outra pré-temporada, né? Mas isso é até positivo, né? Porque senão ia emendar muito, né? Porque 1 ano e meio sem férias, né? Isso, ia emendar muito, e isso não é bom pro atleta de alto rendimento, né? Embora o Bernard seja um atleta que não tem muitos problemas físicos, né? Muito pelo contrário. Né? O Bernard é um jogador que sempre tem facilidade com essa questão e que, na minha visão, até por isso vai agregar demais. Eu acho que ele vai agregar demais ao time do Atlético. Vamos ver em que função ele vai ser utilizado, né, o Léo? Mas ele pode ser utilizado tanto mais adiantado como uma espécie de um meia de ligação, uma coisa desse tipo. Fazendo um lado, né? Fazendo um lado de campo, mas mais como meia. Uma coisa que a gente espera que o Zaratio faça, né? E que as lesões não estão permitindo. Se a gente tiver que traçar alguma comparação no estilo de jogo que o Bernard pratica hoje, seria com o Zaratio, né? No Atlético. Porque o Zaratio tem a capacidade, sim, de dar passes e tudo, mas ele é um bom carregador de bola também. E o Bernard é um ótimo carregador de bola, porque o Bernard tem alegria nas pernas, era isso? Mexi com isso não, Léo. Essa imagem não é a melhor que ficou. Mas o Bernard é um bom condutor de bola, é driblador, e ele sabe fazer a bola correr também, mas ele tem características mais parecidas com o Zaratio, né? Não são características parecidas com o Scarpa, por exemplo. O Scarpa, com o Scarpa a bola corre mais. Ele não fica muito com a bola no pé, ele é o cara de passes longos, né? De metidas de bola. Então, o bom pro Galo e pro Filipão é que o Bernard é multiuso, sabe? O Bernard não é bombril, mas ele é multiuso. Tá. Porque, cara, ele pode jogar mais centralizado, ele pode fazer um lado de campo, ele pode fazer um segundo atacante. Se o Paulinho estiver ausente, ele pode jogar na do Paulinho, mais próximo do Hulk. Ele tem essa qualidade, ele pode se adaptar a isso. Então, é uma grande contratação que o Atlético está fazendo. Tomara que o Bernard siga bem, né? Porque ele tá bem lá Tá bem. O Cirilo brincou no Gregão. Lá no Gregão. No Gregão, ele tá bem lá. E que ele chegue bem fisicamente para quando chegar aqui, rapidamente já poder entrar no time e ajudar o Atlético. É uma grande contratação, Bernard. Não só pro Galo, seria para qualquer time no Brasil. Já mais do Galo, né, Rezende? Daqui a pouco a gente vai falar aí de um acordo que o Atlético fez para evitar problemas, né, na justiça com o ex-jogador do Galo, e daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes aí do Galo, das possibilidades. Vargas, se tem alguma coisa clareando, Allan Kardec, né, que também parece fora dos planos. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes aqui no Rádio Esportes. Está de volta Cláudio Rezende. Fala aí, Cláudio. Vamos lá, Cirilo. Alguns detalhes aí com relação aos jogadores do Atlético que nos últimos jogos não foram sequer relacionados, né? Jogadores de peso, como Vargas e Allan Kardec. Vamos lá, sobre o Vargas, o presidente do Cobreloa do Chile, a gente destacava aí que o Cobreloa aparecia como uma possibilidade. O presidente lá falou que chegou e quis negar rapidamente. Falou que não vai chegar mais ninguém, que eles vão cumprir o orçamento e que esqueçam Vargas. Então Vargas não vai voltar para o país dele, pelo menos para jogar no Cobreloa. Teria alguns times interessados aí, Bahia, Fortaleza aqui no futebol brasileiro, mas nada avançou
nesses últimos dias. Estamos no carnaval também, pouca coisa acontece com relação a negócios no futebol. O Allan Kardec, até o nosso colega Jorge Nicola, trouxe a informação de que o São Paulo poderia levá-lo, né, o Allan Kardec, para ser reserva do Caleri. Mas a apuração que a gente fez agora há pouco é de que o nome foi negado no São Paulo. Não seria uma ideia do tricolor paulista contratar o Allan Kardec, que eu acredito que tenha mercado no futebol brasileiro, mas não sei se time de ponta aí como o São Paulo, por exemplo, hoje até pelo pouco tempo que jogou o Kardec no Galo, né? O time que vai contratar, olha lá os minutos jogados, e ele jogou pouco, teve problema de lesões por aqui também. Ô Cirilo, o Galo que entrou num acordo com o Jair, o empresário do Jair, né, para pagamento de um valor que inclusive ele tinha entrado na CNRD, que é a Câmara de Resoluções de Disputas na CBF, para buscar os valores que o Atlético estaria devendo ao atleta, na casa de R$1.300.000. O acordo, o Atlético conseguiu fazer esse acordo para pagar em várias parcelas e até aqui está cumprindo. Então o Atlético não está correndo risco de ter uma punição de transfer ban, algo parecido com relação ao Jair, volante que hoje está no Vasco da Gama e que teve, infelizmente, uma lesão grave aí na última semana. Então, acertado a questão do Jair, o Galo tá pagando direitinho aí, não vai ter problema com ele não. Ontem no treinamento, Cirilo, o Rodrigo Caetano esteve presente junto com o Sérgio Coelho, presidente do Galo, e o Vitor, que tem tudo para ser o sucessor do Rodrigo Caetano. A informação é de que o Rodrigo Caetano estará na Arena MRV quarta-feira, normalmente exercendo sua função, mas nos próximos dias devemos ter o anúncio oficial por parte da CBF do Rodrigo Caetano indo para a seleção brasileira. Já vai chegar com um pepino grande, hein, Cirilo? Vai ter que trabalhar lá, principalmente com essa seleção olímpica aí, treinador e tudo mais, né? Porque ficou insustentável a situação aí do Ramon Menezes. Mas como a seleção não vai para as Olimpíadas, ele vai ter que focar mesmo com o Dorival Júnior na principal. O Caetano pode ter esse jogo aí contra o Tombense sendo o último dele no comando do futebol do Atlético, até porque passando o Carnaval, a CBF vai tomar uma posição aí, deve oficializar o Rodrigo Caetano, que deve ir à CBF para aquela reunião presencial na entidade com o Edinaldo Rodrigues e aí ser anunciado. Quando ele sair do Atlético, Cirilo, aí muito possivelmente o clube define, bate o martelo mesmo, se vai permanecer o Vitor, é o que tudo indica. Não estamos vendo movimentações do Atlético com relação à busca de um novo diretor. O Vitor se colocou à disposição, deu aquela entrevista a Itatiaia lá em São João del Rei e me parece que o cenário é esse mesmo na manutenção do Vitor no time, agora depois do Caetano sendo o chefe do departamento de futebol.